Às vezes é preciso muita pressão e até gritos de revolta, mas mesmo que não estivesse nos planos iniciais, a WWE já cedeu em algumas ocasiões e acabou apostando em lutadores que conquistaram o público de forma orgânica. No entanto, na maioria das vezes, a empresa simplesmente ignorou os fãs, ou pior, alimentou uma falsa esperança apenas para sabotar os lutadores que estavam começando a ganhar força e popularidade. Alguns nomes chegaram a ter pequenos momentos de destaque, conquistaram vitórias pontuais ou até títulos secundários, mas a verdade é que nunca foram realmente abraçados pela empresa como poderiam ou deveriam ter sido, seja por falta de confiança interna, seja por pura teimosia em não seguir a voz da torcida. A WWE deixou escapar talentos que tinham tudo para ir muito mais longe. Os lutadores desse vídeo representam exatamente isso, talentos promissores que a WWE deixou de lado, mesmo com o apoio evidente do público, histórias de potencial desperdiçado, de oportunidades jogadas fora e de carreiras que poderiam ter sido muito maiores se a empresa tivesse escutado quem mais importava, os fãs. Então galera, antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Zack Ryder. Por estar muito à frente do seu tempo no uso da internet a seu favor, Zack Ryder conquistou uma popularidade gigantesca com o público da WWE, mesmo sendo constantemente colocado em lutas de abertura e segmentos sem importância. Com seus vídeos no YouTube e seu carisma natural, Zack Ryder conquistou uma base de fãs fiel, que simplesmente não podia ser ignorada. A pressão foi tanta que a WWE se viu obrigada a recompensar o lutador, e teve um momento marcante em 2011 ao conquistar o cinturão dos Estados Unidos em uma vitória celebrada sobre Dolph Ziggler. Foi um daqueles raros momentos em que os fãs sentiram que tinham vencido. No entanto, a alegria durou pouco. Rapidamente, Zack Ryder voltou a ser mal utilizado, perdendo credibilidade com derrotas humilhantes e sendo envolvido em histórias que faziam ele parecer bobo. Ficou claro que a WWE nunca teve real interesse em apostar nele de verdade. O título foi apenas um cala-boca para a torcida por um tempo. O caso de Zack Ryder é um exemplo clássico de como a empresa pode premiar um lutador popular com o público apenas para logo depois enterrar esse mesmo talento, mostrando que o apoio dos fãs nem sempre é o suficiente quando a direção não está disposta a apostar. Big E. Big E realizou o sonho de qualquer lutador de se tornar o campeão da WWE em 2021, em um momento emocionante que fez a alegria dos fãs ao redor do mundo. Carismático, talentoso e com uma forte conexão com o público, ele parecia ter tudo para se firmar no topo da empresa. No entanto, a WWE não soube capitalizar esse momento. Assim que conquistou o cinturão, Big E foi colocado em histórias fracas, mal aproveitado em segmentos de destaque e, aos poucos, sua personalidade vibrante, uma das suas maiores qualidades, foi sendo apagada pelo roteiro da empresa, que preferiu transformá-lo em um campeão genérico. E mesmo com todo o seu esforço e dedicação, Big E não foi tratado como um verdadeiro main eventer. Sua derrota veio de uma forma anticlimática, sem a construção épica que um campeão desse nível merecia. Ao fim, o que poderia ter sido uma era marcante acabou se tornando uma oportunidade desperdiçada. O reinado de Big E como campeão mundial é lembrado mais pelo que poderia ter sido do que pelo que realmente foi, servindo mais como um exemplo de como a WWE, por vezes, ignora o potencial de estrelas que os fãs claramente querem ver no topo. Cesaro. Cesaro conseguiu algo raro no mundo da luta livre, se tornar popular apenas com sua performance dentro do ringue. Em 2014, seu talento inegável o levou a disputar grandes combates contra nomes como John Cena e Randy Orton, mostrando que tinha tudo para se tornar uma estrela de topo. O público reconhecia isso e o apoiava cada vez mais. No entanto, a própria WWE pareceu trabalhar contra ele. Em vez de aproveitar o momento para dar Cesaro uma grande jornada como herói, a empresa o rebaixou novamente, impedindo que a conexão com os fãs fosse desenvolvida de forma natural que estava acontecendo. E mesmo com alguns pequenos pushes ao longo dos anos, Cesaro nunca teve o respaldo real da empresa. Vince McMahon chegou a dizer publicamente
que ele não tinha carisma nem habilidade no microfone, o que impactou diretamente suas chances de ser uma estrela principal na WWE. Apesar disso, Cesaro seguiu conquistando respeito com sua força absurda, seu estilo técnico e sua entrega total nos combates, mas sempre esbarrando um teto imposto pela própria companhia, que nunca acreditou totalmente em seu potencial como um grande nome. Rusev, seja como um vilão dominante ou como um carismático lutador que fazia questão de comemorar todos os dias como um lendário Rusev Day, o público abraçou Rusev em diversas fases de sua carreira. A conexão com a torcida era genuína e espontânea. Ele tinha tudo para se tornar uma grande estrela na WWE. No entanto, a empresa nunca demonstrou interesse real em investir em Rusev a longo prazo. Sempre que surgia uma chance de impulsioná-lo, a WWE optava por deixá-lo em segundo plano, muitas vezes colocando ele em rivalidades mal construídas e histórias românticas embaraçosas ao lado de Lana, sua então esposa. Além disso, mesmo quando Rusev parecia ganhar algum destaque, ele frequentemente saía derrotado nas lutas mais importantes, o que enfraquecia sua credibilidade. A frustração era visível, tanto para os fãs quanto para o próprio lutador. E apesar do seu talento inegável, carisma e presença física, Rusev nunca teve o respaldo necessário para alcançar o topo. E mesmo com seu retorno à empresa em 2025, parece muito improvável que ele consiga isso. E o seu caso é mais um exemplo de como a WWE por muitas vezes ignora completamente o que o público deseja ver. Keith Lee. Durante a sua passagem pelo NXT, Keith Lee parecia ser uma aposta certeira para o main event do roster principal. Suas participações de destaque no Survivor Series de 2019 e no Royal Rumble de 2020 deixaram isso bem claro. E quando ele estreou oficialmente no Raw, com uma vitória convincente sobre Randy Orton, parecia que o caminho estava traçado rumo ao estrelato. Essa empolgação durou muito pouco. Rapidamente, ficou evidente que a WWE não tinha planos concretos para aproveitá-lo como uma estrela de topo. Vince McMahon interveio e mudou completamente a sua aparência, estilo e até a sua música de entrada. E como se não bastasse, deram a ele um apelido estranho e mal recebido, que era Bearcat, algo que confundiu ainda mais o público. E com uma apresentação que não refletia sua verdadeira essência, nem o carisma que havia tornado tão popular, Keith Lee foi sendo deixado de lado até que, eventualmente, foi demitido da empresa. Um talento com potencial gigantesco, que foi desperdiçado por decisões criativas mal pensadas. Mais um exemplo de como a WWE, muitas vezes, sabota suas próprias promessas ao invés de abraçá-las. Damien Sandow. Damien Sandow era aquele tipo de talento que conseguia se destacar mesmo quando o booking não ajudava em nada. Com carisma natural e uma ótima veia cômica, ele chamou a atenção do público várias vezes ao longo dos anos, especialmente durante a sua fase como Miz Down, quando imitava os movimentos de The Miz ao lado de fora do ringue, algo que virou sensação entre os fãs. E apesar de toda essa popularidade orgânica, a WWE ignorou completamente o desejo do público de vê-lo receber uma chance maior. Mesmo quando parecia que ele finalmente teria um push, a empresa optava por enterrá-lo, seja como um vilão ou até mesmo como um babyface. Damien Sandow é o exemplo clássico de alguém que fez muito com pouco e que, com o mínimo de apoio da empresa, poderia ter se tornado algo muito maior. Mas infelizmente, a WWE nunca apostou de verdade nele, desperdiçando um talento criativo e carismático que o público queria ver brilhar. Dolph Ziggler. Dolph Ziggler sempre esteve a um passo de se tornar uma das maiores estrelas da WWE, mas nunca recebeu o apoio necessário da empresa para dar esse salto definitivo. E durante a sua fase como vilão, entre 2011 e 2013, ele parecia destinado ao topo, especialmente após sua icônica vitória no Money in the Bank, que resultou em uma das reações mais explosivas da história recente do Raw. Em 2014, Dolph Ziggler teve mais um momento de ouro, ao ser o herói do Main Event do Survivor Series, eliminando quase toda a equipe adversária e vencendo o combate com a ajuda de Sting, um feito que poderia tê-lo estabelecido como o novo grande babyface da companhia. Mas mesmo com esses momentos brilhantes, a WWE sempre recuava na hora de investir de verdade nele. Depois de cada grande vitória, Dolph Ziggler era jogado de volta no meio do mid-card.
sem uma direção clara, servindo apenas para elevar outros nomes ou participar de rivalidades sem importância. No final, Dolph Ziggler se tornou um símbolo de oportunidades perdidas, um talento com habilidades dentro do ringue, carisma e capacidade de contar histórias, mas que nunca teve o apoio consistente da empresa para alcançar o estrelato que merecia. Shinsuke Nakamura. No NXT, Shinsuke Nakamura conquistou o público instantaneamente, se tornando um dos nomes mais populares da marca com seu carisma único, estilo inconfundível e apresentações eletrizantes. Essa popularidade foi levada para o elenco principal, onde os fãs continuaram firmes ao seu lado, e tudo parecia se alinhar perfeitamente quando Nakamura venceu o Royal Rumble de 2018, um momento que prometia ser o início de uma grande jornada até o topo da WWE. Mas, a partir daí, a WWE simplesmente desperdiçou a oportunidade de transformá-lo em uma estrela mundial. Sua rivalidade com AJ Styles teve grande expectativa, mas culminou em uma luta decepcionante na WrestleMania 34, e pior ainda, Nakamura saiu derrotado. Depois disso, ele foi jogado para o meio do card, onde permaneceu praticamente esquecido, com momentos esporádicos de brilho, mas sem qualquer construção sólida ou planos de longo prazo. Nakamura, que poderia ter sido uma das caras internacionais da empresa, acabou sendo mais um nome perdido na multidão, vítima de falta de visão e investimento por parte da WWE. Bobby Roode. Bobby Roode foi um verdadeiro fenômeno no NXT, se consolidando como principal vilão da marca com seu estilo clássico, presença imponente e uma theme song que virou febre entre os fãs. Naturalmente, sua ascensão o levou ao main roster, onde a WWE tentou aproveitar a sua popularidade, mas fez isso da pior maneira possível. Em vez de manter Bobby Roode como um heel dominante e arrogante que funcionava perfeitamente no NXT, a WWE decidiu transformá-lo em babyface, apostando apenas na reação do seu tema de entrada. Mas o problema é que essa versão de bonzinho glorioso não combinava em nada com seu personagem, esvaziando sua personalidade e matando o seu ímpeto criativo. Sem chances reais de mostrar o seu talento como vilão, Bobby Roode se perdeu em rivalidades totalmente sem importância, sendo empurrado para a divisão de duplas e, eventualmente, para o fundo do card. E com o tempo, a WWE simplesmente desistiu de investir nele como estrela individual, desperdiçando completamente o potencial que ele tinha demonstrado no NXT. Tye Dillinger. Tye Dillinger nunca foi visto como um nome de main events no elenco principal da WWE, mas ele conquistou uma ótima reação dos fãs e tinha tudo para se tornar uma figura de destaque no meio do card. No entanto, desde o início, a WWE nunca o apoiou de verdade, e parecia que os 10 gritados pela plateia mais irritavam a empresa do que serviam como uma oportunidade para promovê-lo no roster. Logo, Tye Dillinger acabou se tornando um mero jobber, aquele lutador que só serve para valorizar os outros, e não demorou muito para que a WWE simplesmente o dispensasse, encerrando a sua passagem pela companhia de uma forma prematura. Ele acabou retornando para a WWE e hoje ele se encontra no NXT, usando seu nome real, Shawn Spears. E ao que tudo indica, ele deve ficar por lá durante bastante tempo. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!